Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre esse novo velho protagonista que são, os povos indígenas, os movimentos indígenas, os indígenas, as indígenas, que hoje aparecem nesse cenário como um grande protagonista e de uma importância muito grande. É importante, que a gente lembre que este protagonismo, ele se consolida principalmente agora nesses últimos 6 anos que ocorreu o golpe, Nesse período, os movimentos ensaiaram um movimento de resistência desde a eleição ou o golpe e com a ascensão, do Michel Temer, mas logo em seguida os movimentos foram perdendo força, e a resistência, ela infelizmente foi minguando. Enquanto isso, por outro lado, os movimentos indígenas, foram aqueles que mantiveram um processo de resistência permanente, mobilizando, denunciando e principalmente, quando os movimentos que faziam a luta pela terra deixou de fazer a luta, só haviam movimentos pontualmente, o movimento indígena, com a sua densidade nacional, mantiveram os processos de retomada de território. Então esse foi um aspecto, mas não foi só aí não. Teve a luta no poder legislativo contra as legislações que agravavam a situação ambiental. Teve a luta no poder judiciário para convencer a corte, principalmente o STF, convencer de que o marco temporal é um retrocesso para os povos indígenas e para a humanidade. É importante a gente saber que a vinculação dos direitos, a efetivação dos direitos dos povos indígenas está vinculado sim, a nossa continuidade nesse planeta, a nossa existência, a existência de todas, todos e todos, porque vincula a defesa da natureza. Então é importante que a gente nunca esqueça isso. Então teve a luta permanente contra o genocida que aí estava até o final do ano passado, uma luta renhida, porque foi uma luta pela vida, contra mais um momento de genocídio contra os povos, A gente está vendo aí a situação dos Yanomamis, o que passaram, Então a estrutura do Estado, ela se movimentou, para apoiar, para apoiar o processo de genocídio que ocorreu, praticado, principalmente na sua ação pelo agronegócio, pelas madeireiras, pelas mineradoras, O latifúndio volta a ter uma ação, enorme contra os povos indígenas. Então teve um processo de resistência que levou à morte, de centenas e centenas de indígenas, No caso de Yanomamis, a gente hoje tem um número, de mais de 500 crianças que foram mortas nesse período, mais um número que a gente ainda não faz ideia de quantos Yanomami morreram nesse período. Então foi um processo de resistência muito grande, mas que também, através do acampamento Terra Livre, ano a ano, de forma resistente, foi sendo ampliada, a expressão dos povos indígenas, dos indígenas, das indígenas, mas também, este processo despertou outros processos importantes, como o processo da afirmação, que já vinha acontecendo desde a Constituição de 1988, que tira as amarras do controle do Estado sobre os povos indígenas, que permite aí, junto com a Convenção 69, o processo de autoafirmação dos povos indígenas, dos indígenas, das indígenas. Você tem também um processo crescente de organização dos povos indígenas nas áreas que foram urbanizadas de Pindorama. Portanto, todo esse processo de luta, de resistência, levou à constituição, à construção,
do primeiro Ministério dos Povos Indígenas, né, com uma estrutura totalmente montada de indígenas, né, que eleva a um outro patamar, né, de relação do Estado com os povos indígenas, né. É suficiente? Não, não é suficiente. Mas, a partir daí, é possível, né, que um outro patamar de relação dos indígenas e das indígenas com esse Estado que aí se instalou, né, possa avançar, possa ir para um outro patamar, né? E é importante também a gente acompanhar, né, as outras movimentações, como por exemplo a primeira Conferência Livre Popular de Indígenas em Contexto Urbano, que trará questões novas, que trará questões a partir daquelas e daqueles indígenas que estão morando nas áreas urbanizadas, né? Então, a memória desse processo, as consequências desse processo, todo o processo de deslocamento forçado, essa desterritorialização, a reterritorialização, o significado da educação para quem está nas cidades, da saúde, quais são as doenças que afetam e as expressões culturais, né? As políticas de assistência, ou seja, todas as questões que dizem respeito a quem, né, foi obrigado a estar nas áreas urbanizadas durante esse 523 anos de invasão. Então é isso, esse novo velho ator que são os indígenas e as indígenas que desde 1500 passaram a sofrer esse processo de violência, mas também resistiram bravamente e resistem bravamente, e que hoje, né, se apresenta como o principal protagonista dos movimentos populares, né, na luta pela construção de um mundo melhor. É isso, meu povo, era esse recado que eu queria dar hoje. Então, se vocês estão curtindo esse nosso conteúdo, essas nossas prosas, por favor, curtam aí o canal, né, dá esse joinha aí, né, se inscrevam, divulguem, compartilhem, né, que é muito importante que seja compartilhado. Comentem, tem muita gente comentando, tá muito bom isso, faz com que o nosso alcance vá além, né? E se vocês, né, quem puder, né, doe aí para nós qualquer quantia, né? O nosso Pix é @tvembaú@gmail.com, né? Nós contamos aí com seu apoio para que, né, a gente possa manter, né, a nossa estrutura mínima e possa melhorar cada vez mais o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.